Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Voltamos. Caiu aqui, acho que, não sei se internet, se Facebook, mas estamos no ar de novo. Quem está me vendo aí, diga amém. Amém. Aleluia. Tá me vendo aí? Amor, tá me vendo? Amém? Ezequiel 47. Tem um probleminha na live aí, mas eu acho que voltou. Deu novamente? Acena pra mim aí, quem tá me... Aê, obrigado, Bela. Deus abençoe. Caiu, mas voltou. Ezequiel 47. Vamos estudar hoje Ezequiel 47. O tema da mensagem de hoje é águas profundas. Águas profundas. Quando você começa a ler a Bíblia e você analisa a história de Ezequiel, você sabe que Ezequiel, ele era da linhagem do sacerdote. E quando a Babilônia ela entra em Israel, especificamente em Jerusalém, ela leva o Ezequiel para a Babilônia. E lá na Babilônia, Ezequiel, em vez de dar continuidade no seu ministério de sacerdote, Deus chama ele para ser profeta. E junto às margens do rio Quebar, onde ele estabeleceu ali a sua moradia, Deus começou a falar com Ezequiel. Deus começou a chamar Ezequiel. E nesse chamado, Deus deu a ele muitas visões. Quando você lê o capítulo 1 de Ezequiel, é um capítulo de muitas visões. E veio a palavra do Senhor a mim e me mostrou. Foram muitas visões. E Deus então, nessa passagem, Ezequiel 47, Deus começa a dar uma visão para Ezequiel. E Deus, ele trabalha com simbologia, analogia, comparação, para que nós venhamos entender a palavra de uma melhor forma possível. Porque nós temos dificuldade de entender as coisas espirituais. Quando você me ouviu pela primeira parte da live, lendo Ezequiel 47, capaz que você colocou assim, meu Deus, não estou entendendo nada. E de fato é um pouquinho mesmo complicado, porque nós temos dificuldade de entender as coisas espirituais. Mas Deus, ele nos deu o Espírito Santo para que a gente tivesse, ou para a gente ter, entendimento do que Deus está falando. Ezequiel 47, Deus mostra para ele um rio. Um rio, Deus começa então a levar ele a este rio e dá a ele experiências. Por exemplo, Deus leva ele entra a primeira vez, a água vai até o tornozelo, depois a água vai até o joelho, depois a água vai até a cintura, e depois já não dá mais para ele caminhar dentro desse rio, ele tem que mergulhar. Então aqui tem uma lição maravilhosa para nós. Tem uma lição maravilhosa. O texto, ele fala que Deus ele chama o profeta e fala assim, profeta. E esse homem que a Bíblia diz, esse homem, ele leva o profeta às margens do rio e ele diz assim, olha, entra no rio. Aí ele começa a entrar no rio. Ele entra até o tornozelo. Então o que nós entendemos com isso? Entrar no rio até o tornozelo. Isso aqui é envolvimento com Deus. Deus ele está falando dos níveis de envolvimento de uma pessoa com Deus. Níveis de relacionamento com Deus. É interessante que você lê e se você não prestar atenção, você não consegue compreender. O profeta Ezequiel, ele estava na Babilônia. Israel estava sendo ali dominada pela Babilônia. Eles estavam ali na Babilônia. Eles estavam sob o domínio do rei Nabucodonosor. E quando Deus começa a mostrar a realidade espiritual de Israel, hoje, o Israel espiritual de Deus somos nós.
Nós somos escolhidos de Deus. Toda pessoa que entregou a vida dela para Jesus, ela é uma escolhida de Deus. Nós somos escolhidos de Deus. Então aqui nós vamos falar do primeiro nível de relacionamento. Versículo 3. Algumas Bíblias dizem 1000, outras dizem 500, mas eu vou ler nessa versão aqui. Mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. O que é água no tornozelo? São pessoas que Deus chamou ela, escolheu, mas o relacionamento dela com Deus é um relacionamento bem superficial. Porque as águas que saem do trono, que saíam do templo, que saíam do altar, representam um envolvimento com Deus. Um envolvimento com Deus. E aqui, a primeira parte, as águas batiam onde? No tornozelo. É um envolvimento superficial. Aquela pessoa que fala assim, não, eu acredito em Deus, eu sirvo a Deus. De vez em quando, se me convidar, eu vou na igreja. Eu sei que Deus está em todo lugar. O envolvimento dessa pessoa com Deus, ele é muito raso. O envolvimento dela é muito pequeno. E em algumas pessoas, esse envolvimento é tão superficial que ela vai muito raro na casa de Deus. Porque ela não tem tempo, é muito serviço, é o marido, é os filhos, é a esposa. Enfim, ela não tem tempo, mas ela acredita em Deus. Então o envolvimento dela é um envolvimento bem superficial. Não tem uma entrega. E aí, Deus vai falando, né? Deus vai ministrando na vida do profeta, mostrando a realidade espiritual. E aí ele fala assim, ó, e levou-me depois, novamente, mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Veja bem, a água agora ela está onde? O primeiro nível, água nos tornozelos. No segundo nível, agora ele caminhou mais 500 metros e agora as águas estão batendo aonde? No joelho. É um estágio espiritual, um envolvimento espiritual, onde a pessoa até ora, gente, a situação está feia, vamos orar. Gente, a situação está feia, nós temos que jejuar. Gente, o negócio está muito feio, tem que ler mais a Bíblia. Então, esse tipo de envolvimento que a pessoa tem, ela evoluiu. Claro, agora ela tem uma entrega maior, mas ainda não é o que Deus quer para ela. Ela apenas aumentou um pouquinho a sua perspectiva em servir a Deus. Nós temos que orar, nós temos que jejuar. Ou então ela já pede, gente, ora por mim. Olha, nós precisamos da presença de Deus. Então, ou seja, nós estamos falando da realidade espiritual de algumas pessoas. Deus estava mostrando para o profeta Ezequiel, que estava na Babilônia, sobre o domínio do Império Babilônico. Então Deus estava mostrando para ele como era o estado espiritual e envolvimento das pessoas com Deus. Águas no joelho. E aí, o homem que o texto refere aqui, acredito eu, que é uma das manifestações do Senhor Jesus aqui, creio eu, esse homem, ele mostra agora para o profeta Ezequiel um terceiro nível. E ele mediu mais 500, versículo 4, e levou-me pela água que batia na cintura. Agora, a água batia na cintura. Então, ou seja, aumentou o envolvimento. Mas não houve uma entrega total. É aquela pessoa que ao mesmo instante que ela tem uma fé maravilhosa, uma fé que faz milagres, mas ao mesmo tempo ela duvida. Ela se torna incrédula. Ela pensa assim, mas será que Deus está com a gente no meio dessa crise? Será que Deus está agindo? Será que Deus está trabalhando? Mas ao mesmo tempo que ela tem uma fé violenta, não, eu acredito, Deus está comigo, vamos trabalhar, vamos ver, Deus vai fazer. Dali a pouco ela murcha, ela fica triste, ela fica oprimida. Ah, será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus me abandonou? Então ela tem esse pensamento. A água, ela está na cintura.
Não houve uma entrega total ainda. 50% dela, ela já entregou para Deus. Ela está dentro da água. A água fala de envolvimento com Deus. Ela não está mais nos 2 níveis anteriores. Tornozelo, joelhos. Não, agora ela está no 3º nível. Ela está no nível que a água está batendo a cintura dela. E muitas pessoas estão assim. Ao mesmo tempo que ela acredita muito, ela já começa a duvidar. Ela não entregou a vida dela de verdade. Ela não entregou o coração dela de verdade. Ainda ela fica deprimida. Ainda ela entra em crise psicológica. Porque ela não entregou completamente. Ela acredita, ela crê. E muitos estão assim, vão na igreja, participam, mas ela continua duvidando. Tem pessoas que ela acabou de receber oração. A ministração, você recebe a sua cura, recebe o seu milagre. Na hora ela põe a mão na cabeça e fala, eu recebo em nome de Jesus, e ela se sente curada. Mas quando ela sai da porta da igreja e vai para sua casa, ela começa a duvidar, será que eu fui curado? Será que o emprego, a porta de emprego foi aberta? Será que é verdade? Será que eu estou curado? Será que eu estou liberto mesmo? Então, é um envolvimento até na cintura. Fala do meio. A pessoa, ela vive uma vida que dentro dela, a Bíblia chama isso de homem de coração dobre. Dentro dela tem o sim e também tem o não. Uma hora, não, eu quero Jesus. Não, agora vou entregar para Jesus de verdade. Uma outra hora fala assim, não, eu sou muito jovem. Não é tanto assim também. Então, ainda é uma pessoa que não se comprometeu ainda com Deus. Não há esse relacionamento, não há essa entrega profunda. Ou seja, a visão que Deus deu para o profeta Ezequiel fala exatamente de envolvimento com Deus, a realidade do povo daquela época. Eles estavam na Babilônia, estavam escravizados, estavam ali, Deus estava cuidando deles, é claro que Deus estava cuidando, mas a realidade deles era aquela, não houve mudança, não houve transformação, não houve uma entrega para sair daquela situação. E aí Deus leva o profeta Ezequiel para um 4º nível, mostrando a realidade de Israel. Versículo 5 fala assim, mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Entenda uma coisa aqui. Agora, essa pessoa, ela não podia caminhar. Essa pessoa, ela não podia ter água até o joelho. Essa pessoa agora, ela não poderia mais ter água até a cintura. Ela andou, ela foi andando, aumentou o nível de comprometimento, o nível de fé. Essa pessoa agora, ela não poderia mais ficar o quê? Em pé. Ela tinha que atravessar. Apóstolo Walter Chava, um abraço, meu querido. Deus te abençoe. Estamos aqui na fé. E diz a palavra de Deus que esse envolvimento agora, que é o 4º nível, que o profeta não podia mais andar. O profeta agora ele tinha que mergulhar. E é exatamente sobre isso que eu quero falar. Deus está levantando uma geração, ou seja, a geração de hoje, Deus está levantando um povo, que esse povo, para andar pela fé realmente, ele vai ter que mergulhar. É um envolvimento profundo com Deus. É uma entrega, não pode sequer dar um espaçozinho que seja mínimo para dúvida. Não podemos. É uma entrega. Tem muita gente dizendo assim, nós estamos na guerra. Nós somos soldados, nós estamos na guerra. Tem muita gente afirmando, eu sou um soldado, eu estou na guerra. Eu não posso falhar, eu estou numa guerra. Tem muita gente afirmando isso. O que Deus está nos chamando para fazer hoje é mergulhar. Você precisa mergulhar. O que é mergulhar? Nas águas do Espírito. Esse rio fala das águas do Espírito de Deus, que foi do trono de Deus. Então Deus está nos chamando a entregar por completo.
eu e vocês, a lição de Deus para nós, uma entrega total. Mergulha na presença de Deus. Se você mergulhar na presença de Deus, veja bem, quando o profeta ele mergulha, ele não tem mais lugar nenhum para ele apoiar os seus pés. Não tem nada palpável para ele colocar os seus pés. Não há nada para ele segurar. Isso é fé. Deus está despertando o seu povo para a fé. A Bíblia fala que a fé é a certeza. A fé é a convicção. Então, ou seja, se nós queremos que Deus faça algo sobrenatural em nossa vida, em nossa casa, que algo sobrenatural aconteça, um livramento, uma cura, uma porta de emprego, ou seja, o que você está precisando hoje, a palavra de Deus para você é: mergulha. Mergulha nas águas do rio que corre do trono de Deus. Mergulha, a Bíblia fala, nós lemos que a água saía do altar de Deus. Então mergulhar nas águas do Espírito fala de um envolvimento profundo. Quando você entrega sua vida para Deus, você precisa viver, eu também, nós, na dependência de Deus. Nós precisamos depender de Deus. Dependência de Deus. Deus quer fazer algo maravilhoso na sua vida. Deus quer fazer algo sobrenatural. Deus deseja fazer algo sobrenatural na sua vida. Mas você precisa se entregar. Não dá para chegar até Deus superficialmente. Não dá para chegar até Deus dizendo somente assim: não, vamos orar, temos que ler a Bíblia. Não dá para a gente comprometer com Deus somente 50%. Jesus falou assim, ó: quem amar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Então, ou seja, quem quiser vir após mim, disse Jesus, pegue a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Não é fácil negar as nossas vontades. Não é fácil. Mas Jesus disse que isso é um nível de sacrifício. É um nível de envolvimento. Mergulha. Ah, mas eu estou lendo a palavra de Deus, eu estou orando. Amém. Você está no caminho. É isso mesmo. Aqui são os degraus. Até o tornozelo, até o joelho, até a cintura. Mas o nível que Deus quer que nós estejamos vivendo hoje, para esse nível de guerra espiritual, batalha espiritual que nós estamos enfrentando, é mergulhar. Entregar sua vida de verdade para Jesus. Aconteça o que acontecer, continua confiando. Você não pode se desesperar. Deus está segurando as suas mãos. Deus está guiando você. E quando você mergulhar nas águas do rio que flui do trono de Deus, que é Ezequiel 47, está escrito assim, ó: por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixe, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Eu quero destacar aqui a parte C, que é a parte final do versículo. De modo onde o rio fluir, tudo viverá. Então, quando você tem uma experiência com Deus de entrega total, onde você passar, você vai levar vida. Tem gente que onde ele passa, ele leva pessimismo. Tem gente que onde ele passa, ele leva fofoca. Onde ele passa, ele leva briga. Onde ele passa, ele leva contenda. Onde ele passa, ele cria um ambiente de derrota. Mas a Bíblia fala que essa pessoa, quando ela entrar em experiência com Deus, quando esse mergulho com Deus acontecer de verdade, essa entrega total acontecer, a Bíblia fala que onde essa pessoa passar, vai viver, tem vida. Eu venho dizer para você que tem vida para você, tem vida no seu casamento, tem vida na sua família, tem vida no seu trabalho, tem vida nessa cidade, aonde você colocar os pés, tem vida para você. Olha só, porque essa água flui
E por onde ela passar, vai gerar cura, vai viver. É isso que Deus quer. Quando você entra num nível de envolvimento com Deus, você passa a carregar tudo que Deus tem, tudo que Deus é. Porque o que Deus fez foi morada para Ele. Nós somos a morada dele. Você é a morada de Deus. Então Deus ele quer morar dentro de você. Ou seja, a partir do momento que você mergulha, você passa a depender de Deus. Deus passa a morar dentro de você. Aonde você pisa, quem é que pisou? Deus pisou. Aonde você coloca a mão, é Deus colocando a mão. Quando você fala, é Deus falando através de você. Porque você está no outro nível. Você não está aparentemente envolvido, você não está pela metade envolvido, você está completamente envolvido com Deus. E Ele, na verdade, Deus ele está trabalhando como sempre fez, levando o homem para o original. Levando o homem para a sua origem. Qual foi a origem? A origem é Gênesis, aonde todos os dias Deus ia lá no jardim do Éden falar com Adão, conversar com Adão. Deus está levando eu e você novamente para Ele, trazendo eu e você para o jardim dele, conversar com Ele. Então isso que Deus quer fazer. Mas para isso nós precisamos de envolvimento. Envolvimento com Deus. Número 6. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes. Você sabe o que eu aprendo com isso aqui? Provisão. Que provisão? Peixe na Bíblia, ele fala de almas, de salvar pessoas. Pessoas, quando Jesus ele chamou Pedro, Pedro era pescador, todos nós sabemos disso. Jesus falou para Pedro, a partir de hoje você não será mais pescador de peixe, você vai ser pescador de homens. Homens na Bíblia muitas vezes é referido pela palavra peixe, mas peixe na Bíblia também se refere à palavra provisão. Quando nós mergulhamos de verdade na presença de Deus, não vai faltar nada. Eu estou profetizando a sua, não vai faltar nada na sua casa, porque Deus ele é o provedor. E se Ele está dizendo que esse envolvimento do homem com Ele vai gerar provisão, a provisão vai estar na sua mesa. Ah, mas como que vai fazer? Nós não estamos trabalhando, ou a economia, como é que nós vamos fazer? O negócio está muito difícil. Mas eu quero dizer para você, se você estiver envolvido com Deus, um envolvimento profundo, mergulhado nas águas do Espírito Santo de Deus, não vai faltar nada. Eu estou profetizando a sua vida, não vai faltar nada. Porque, número 1, Ele é o médico dos médicos. Jesus é o médico dos médicos. É o juiz dos juízes. É o Senhor dos senhores. Não vai faltar nada. Não vai faltar nada na sua mesa. Eu preciso trabalhar, não vai faltar trabalho. Não vai faltar comida. Não vai faltar dinheiro. Porque você está envolvido com Deus. Quem envolve com Deus passa a viver tudo que Deus é. Ou seja, mergulha. Deus estava convidando Ezequiel a mergulhar de verdade. Quando você mergulha de verdade na presença de Deus, a primeira coisa que você tem, segurança. Crede no vosso Senhor Deus, estareis seguros. Quando você crê em Deus, você está seguro. Você está seguro, volto a te dizer. Versículo 10. E será que também que os pescadores estarão junto dele? Aí aqui ele fala sobre os lugares, desde Engede até Eglaim. Haverá lugar para estender as redes, o seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Eu profetizo na sua vida aí muitas bênçãos. Tem bênçãos chegando na sua vida. Tem gente que fala assim, o negócio também não é assim não, ficar pondo a mão na cabeça e falar que recebeu as bênçãos, não. Eu estou liberando uma palavra profética na sua vida. Se você crê, a Bíblia fala que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Não existe nada demasiadamente difícil para Deus. Eu estou declarando em breve, em um tempo curto, muitas bênçãos serão liberadas para você, para os seus filhos, para a sua família, porque Deus é Deus
Deus é um Deus que cuida dos seus filhos. Muitos anos atrás a gente ouvia as pessoas dizendo assim, Deus é Pai. E é verdade, Deus é Pai. É Abba, Abba Pai. Ele cuida de nós, Ele vai cuidar de você. Para finalizar, uma vida regada com a presença de Deus, quando nós entregamos de verdade o nosso coração para Deus. O texto diz assim, versículo 12, este lugar, árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Então, quando ele sai do rio, depois desse mergulho profundo, ele percebe que as árvores que estavam em volta do rio, elas estavam cheias de frutas, árvores frutíferas. Então Deus está dizendo que uma vida de bênção acontece na vida de uma pessoa que entrega de verdade para Jesus. As águas purificadoras fala de uma vida de frutificação. O que você colocar nas suas mãos vai dar certo, vai frutificar. Uma das primeiras coisas que Deus falou sobre o homem, seja fecundo, seja frutífero, você vai frutificar. E vou dizer ainda mais, as pessoas que estão perto de você, que acreditam em você, e até mesmo aquelas que estão perto de você, que não têm envolvimento profundo com Deus, elas vão frutificar. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Eu vejo isso como uma fé inabalável. Nós não podemos deixar a nossa fé abalar. O que é uma fé abalada? É uma fé que ela cedeu lugar à dúvida. Não dê lugar para a dúvida. Tem um pastor amigo meu que ele fala assim, parta para cima. Por quê? Porque você não pode dar lugar para a dúvida. Não dê lugar para a dúvida. A dúvida é uma ferramenta que Satanás trabalha para tirar eu e você do foco. Então não dê lugar, independentemente do que está acontecendo, se em quarentena ou se não. Deus, Ele está dizendo para você, mantenha a sua fé inabalável. Continuando aqui o versículo 12. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Isso fala de constância. Deus, Ele está dizendo que nós devemos ser constantes. Olha, nesse período, as pessoas estão orando mais, as pessoas estão lendo mais a Bíblia, as pessoas, elas estão, muitas vezes, cantando, adorando mais a Deus, mas passando isso, nós temos que continuar nessa pegada, falando de Jesus, profetizando, lendo a palavra, orando para que as igrejas voltem a funcionar normalmente, para que tenham os cultos, para que o reino de Deus continue avançando. Então nós temos que continuar fazendo isso. Constância. Deus é uma fonte inesgotável. Ah, será que esgotou as bênçãos? Não, eu continuo declarando que Ele cura. Eu continuo declarando que Ele salva, que Ele liberta. O meu Jesus, Ele deixou exemplos e exemplos na Bíblia de cura, de libertação. Então Ele continua. O livro de Hebreus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo. Deus é uma fonte inesgotável. Ezequiel 47:2, continuando aqui. Seus frutos servirão de comida. Olha que coisa sobrenatural. Deus olhando para Ezequiel e dizendo assim, Ezequiel, essas árvores que você está vendo são árvores frutíferas. São pessoas, elas vão frutificar, elas vão produzir e vão alimentar muitas pessoas. Muito mais do que um alimento físico, nós precisamos de um alimento espiritual. Qual é o alimento espiritual que nós precisamos hoje? A palavra. Jesus disse, quem comer dessa comida nunca mais terá fome.
Porque a palavra, ela tem poder de suprir as necessidades da nossa alma, do nosso espírito. Então nós precisamos da palavra. De certo, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Nós necessitamos de ouvir a palavra. Nós precisamos de ouvir a palavra, que a palavra é alimento. Quando a pessoa ela acaba de receber a palavra, ela acaba de entender a palavra, o semblante dela muda, ela fica feliz, ela fica com o rosto formoso, tem esperança, porque a palavra tem esse poder. Uma pessoa oprimida, o rosto dela fica caído, o semblante fica caído. Então nós precisamos alimentar da palavra. Alimento é a palavra. Continuando aqui, versículo 12. E as suas folhas serão remédio. Isso aqui é forte demais. Quando nós estamos envolvidos de verdade com Deus. Isso é muito forte. Quando nós estamos alimentados pela palavra, vivendo na dependência de Deus. Deus está dizendo assim, que as folhas serão remédio. Ou seja, a nossa maneira de conduzir a vida no meio do caos. A nossa forma de conduzir a vida no meio da dificuldade, no meio da adversidade. Vai encorajar outras pessoas. Uma pessoa, quando ela está cheio de fé, cheio de coragem, ela vai contagiar outra pessoa. Uma pessoa está enferma, aí você fala, nós vamos orar e Jesus vai curar. E Jesus cura. Nós vamos orar e Deus vai tirar essa agonia, essa angústia que está no seu coração. E a pessoa automaticamente, recebendo a oração, ela é curada. Nós somos o remédio que essa geração precisa. Mas na pessoa do profeta Ezequiel, Deus está dizendo assim, mas vocês precisam mergulhar. Quem não mergulha em águas profundas não tem experiência com Deus. Quem não tem experiência com Deus está desesperado. As pessoas que não têm experiência com Deus, elas não sabem o que fazem. Tem gente que não está dormindo. Tem gente que está a poder de remédios porque não sabe o que vai fazer. Porque não tem experiência com Deus. E ter experiência com Deus é só você querer. Mergulha. Mergulha no rio. Mergulha. É mergulhar na presença de Deus. Deus está chamando você para o quarto. Deus está chamando você para orar. Deus está chamando você para se arrepender. O Espírito de Deus está falando com você agora. Permita Deus entrar na sua vida. Não seja uma pessoa que se envolve somente até o tornozelo. Eu já ouvi uma pessoa falando assim, eu nunca li nada na Bíblia, eu nunca li a Bíblia. Uma pessoa me disse isso hoje, eu nunca li a Bíblia. Eu achei estranho, mas isso é uma realidade. A pessoa acredita em Deus, mas o envolvimento dela é raso. Ela vai só na beira, passa na porta da igreja, abençoa, olha a Bíblia. Ela não tem envolvimento. Tem uns que já pedem oração, de vez em quando vai na casa de Deus. Outros, a metade, né, está na igreja, mas o comprometimento dele é só metade, o comprometimento dele é até na cintura. Mas tem as pessoas que já passou esse nível, mergulhou na presença de Deus. É esse nível que Deus está mostrando para nós. Deus está mostrando para Ezequiel. Quando a nação de Israel mergulhar nesse rio e deixar o rio levá-lo, eu vou tirar eles do cativeiro. Eu vou levar eles de volta para Jerusalém. Então, eu venho aqui nessa noite, com essa palavra profética, dizer para você, mergulhe na presença de Deus. Jesus, ele está voltando. O Rei Jesus está voltando. Ele pode voltar daqui a alguns minutinhos. Pode voltar de madrugada. Então entregue a sua vida por completa para Jesus.
Não tenha um envolvimento superficial. Entrega o seu coração de verdade. Mas o que as pessoas vão pensar de mim? Deixa ela pensar o que ela quiser. O importante é o que Deus pensa de você. Mergulha. Ezequiel estava sozinho. Ezequiel mergulhou sozinho. O que é isso? É decisão pessoal, decisão individual. Deus está dizendo para você, mergulha. Mergulha. Não fica pensando o que os outros vão falar, não. Ah, fica aí assistindo live desse povo fanático. Entenda uma coisa, a salvação, ela é individual. Ninguém salva ninguém, é individual. Decida hoje, mergulha, mergulha. Se você estiver me ouvindo aí e for um ambiente, dobra o seu joelho agora, entrega a sua vida para Jesus, entrega o seu coração para Jesus, entrega de verdade. Os seus medos cairão por terra, as incertezas cairão por terra, o desespero cairá por terra, porque mergulhar fala de você correr para as mãos do Senhor. Está nas mãos do Senhor. Eu quero orar por você agora. Eu quero te abençoar em nome de Jesus. Se você pode colocar a mão sobre o seu coração e agora, eu quero fazer isso agora, em nome de Jesus. Senhor Deus e poderoso Pai, eu oro agora por essa pessoa que está aflita. Meu Deus, ela está muito angustiada. Não sabe o que fazer, com medo. Mas eu estou orando por ela agora. E se ela está decidida a entregar o coração dela para Jesus, eu estou orando por ela agora em nome de Jesus. Mergulha. Sirva a Deus com o seu corpo. Sirva a Deus com a sua alma. Sirva a Deus com todo o seu entendimento. Busque a presença de Deus. Busque Deus. E você vai viver experiências maravilhosas. Deus vai fazer você frutificar em todas as áreas. Deus vai te abençoar em todas as áreas. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. Amém? Você do outro lado aí, diga amém. Agora eu vou fazer uma oração. Você que preparou a sua água. A gente está numa corrente especial, as águas que saram. Hoje é o quarto elo. Está lá na igreja, no altar, a garrafinha com o nome de cada irmão. Nós vamos entregar essa garrafinha no 7º elo, para que a pessoa leve essa garrafinha para suas casas. Mas se você não está fazendo a corrente, mas preparou uma garrafa com água, um copo com água, quero orar sobre essa água. E eu creio que o mesmo Deus de Ezequiel 47 é o mesmo Deus que fez essa água aqui. Vamos orar. Senhor meu Deus e poderoso Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu creio que o Senhor é poderoso para entrar dentro dessa água, meu Pai. E assim como nós lemos, por onde esse rio passar, tudo será transformado e curado. Pai, abençoa a pessoa que tomar dessa água, que haja cura, libertação. Meu Deus, se tiver alguma enfermidade no corpo dessa pessoa, tomar essa água, eu estou declarando, meu Pai, é pela fé, a cura divina sobre a vida dessa pessoa. Pai, em nome do Senhor Jesus. A tua palavra diz que a fé é a certeza, é a convicção. Eu estou orando agora, meu Pai. Manifesta, meu Pai, o poder de cura na vida dessa pessoa agora. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Manifesta, meu Pai, a cura divina. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro, meu Pai, agora a bênção do Senhor sobre essa água. Sobre cada garrafa com água, meu Pai. Cada copo de água que cada pessoa preparou. Entra dentro dessa água e gere na vida dessa pessoa a libertação. Em nome de Jesus. Pai, nós formamos agora, pela fé, o quarto elo da corrente especial, as águas que saram. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a Malenice, a Anice,
Rosimério Oliveira, Deus abençoe. Ademir, está aí, Ademir é meu irmão. Ademilson, Deus abençoe. Ana Paula, em nome de Jesus, Deus abençoe vocês, está aí com a gente. Vitor Martins Júnior, Deus te abençoe. O Vitor Pai, não eu esqueci de mandar um abraço para ele, vai agora um abraço para o Vitor aí, em nome de Jesus. Paulino, Karen, pastor Andresa, em nome de Jesus. Vai também para a família da Pâmela, Neuza, irmão Donizete, Nayara, a Esther, também Deus abençoe vocês em nome de Jesus. A Débora, a Elisa, a 7ª igreja, Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Muito feliz de estar aqui e poder compartilhar com vocês da palavra de Claudimara. Deus abençoe. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Quase me esqueci, vamos orar pela Gabriela, que o Washington, né, que o Tom pediu, em nome de Jesus, vamos orar por ela. Às vezes é tanta coisa a gente acaba esquecendo, mas acabei de lembrar aqui. Vamos orar por ela. Maria Rita, Deus abençoe. Pai, nós oramos agora pela Gabriela, pedido de Tom. Se onde estiver agora, meu Pai, visita ela, opera sobre a vida dela, segundo as suas necessidades, Senhor. Põe as tuas mãos santas, invisíveis e poderosas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Andréia Oliveira, mãe da Hanna, Deus abençoe. Amém? Tem mais alguém aí? Dá uma acena para nós aí, em nome de Jesus. Deus te abençoe. E pode compartilhar essa live aí, não tem problema não. Depois a gente vai disponibilizar ela também no YouTube, no Instagram, amém? A gente vai usando as ferramentas que nós temos, né? Facebook, YouTube e também Instagram. Né? Pode compartilhar aí em nome de Jesus. Eu abençoo vocês em nome de Jesus, amém? Só lembrando que nós teremos uma live amanhã com a pastora Andresa. Pois ela coloca aí nos comentários o horário que é aqui, eu não sei se é 7h30, amanhã sexta-feira, tem uma live com a pastora Andresa às 7h30. E domingo, uma live comigo às 10 horas da manhã, domingo às 10 horas da manhã e às 19 horas, em nome de Jesus. E não esqueça, você não pode esquecer disso, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E nesse momento, você tem que saber quem você ouve. Porque dependendo da pessoa que você estiver ouvindo, ela vai destruir a sua fé. Aqui, ó, só corrigindo aqui, ó, a pastora Andresa lá, a live dela amanhã às 8 horas da noite. Olha lá. E sábado também às 8. Já colocou aí, ó. E no Instagram também, olha lá. Nossa live está salva no Instagram lá. A Bárbara já fez essa parte aí para nós. Eu abençoo vocês em nome de Jesus e declaro sobre a vida de vocês uma ótima noite. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe de maneira sobrenatural. Deus abençoe em nome de Jesus. E viva Cristo! Deus abençoe!